Bem-vindos e bem-vindas para o segundo encontro da imersão Acalma Educa. Para você que está aqui assistindo ao vivo, para você que está assistindo a gravação, muito bem-vindos para essa segunda aula. E hoje, minha gente, vamos botar a mão na massa, vamos para a parte prática, porque a gente precisa se sentir um pouquinho mais seguros, né, gente, nessa hora do vamos ver. Afinal das contas, pelo que eu entendi, vamos ver se isso se confirma aqui. Pelo que eu entendi, todo mundo que tá aqui participando da imersão quer fazer melhor com seus filhos. É isso mesmo, gente? Estou correto ou não? Se você é esse pai e essa mãe que quer fazer melhor com seus filhos, dita aí eu nos comentários. Para ter certeza que eu tô falando com as pessoas certas, minha gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou aqui com minha colinha no colo, para não esquecer nada que eu preciso falar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido assistir a aula de ontem. Se você não tiver conseguido assistir, vai ficar gravada. Está gravada já, aliás. É só você colocar gravação aqui nos comentários que você vai receber o link para você assistir a gravação da aula de ontem. E não perder nada dessa imersão, porque ela vai ficar disponível apenas até domingo. A gente acha que domingo é lá na frente, mas a gente sabe que os dias passam voando. É muito, muito importante que você se comprometa em assistir as gravações. Se você separar meia hora do teu dia, você consegue assistir a imersão toda até domingo. Digita aqui gravação para você ter acesso à gravação da imersão da aula 1 de ontem. Então, deixa eu só colocar aqui, calma aí, nos comentários do que se trata hoje, segunda aula da imersão Acalma Educa. Deixa eu fixar. Calma aí, amores. Pronto. Só para ninguém cair aqui de paraquedas e ficar perdido, né? Sem saber do que se trata. Bom, vamos lá então. Para você que não sabe do que se trata essa live, você caiu aqui, tá tipo assim, oi, quem é você? O que você tá falando aqui? Deixa eu te explicar. Meu nome é Maia Eigenmann. Tô falando devagarinho porque eu sei que é difícil de pronunciar. Eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em neurociência, pós-graduada em educação positiva. Sou casada, tenho 2 filhos, um de 6 e uma de 8. Moro atualmente em Curitiba. E a minha missão é apoiar mães e pais que querem fazer diferente, mas se sentem no fundo de poço, numa situação assim: eu amo os meus filhos, mas eu não aguento mais. Eu amo os meus filhos, mas não consigo fazer diferente. Eu amo os meus filhos, mas quando eu pisquei já tô gritando. Eu amo os meus filhos, eu leio coisas sobre educação positiva, mas eu não consigo colocar em prática. Eu só quero falar com você. Você que se sente assim, porque foi exatamente assim que eu me senti antes de entrar em contato com a educação positiva. Eu senti exatamente dessa forma. Meu Deus, eu amo os meus filhos enlouquecidamente, mas eu tenho vontade de fugir. Eu amo os meus filhos enlouquecidamente, mas só castigo funciona, só grito funciona. Não é o que eu quero, mas eu não sei o que fazer, me sinto perdida. Então, pra você que tá assim, perdidinha da Silva, gente, essa imersão é pra você. Eu tô falando com você que se sente exatamente como eu me senti 6 anos atrás, antes de conhecer a educação positiva. E se você conhece outros pais, outras mães que talvez se sintam assim, e a verdade é, a verdade é que a gente não fala abertamente sobre isso. Nós não falamos o suficiente sobre quão difícil é educar as nossas crianças, sobre quão difícil é a gente querer fazer diferente, mas a gente se vê ali preso nesses padrões da nossa própria infância. Então, o que eu vou te falar não manda para quem você acha que precisa, manda para todo mundo, porque a verdade é que a gente não sabe quem também se sente assim, porque a gente não fala abertamente sobre isso. Então, tem esse aviãozinho de papel aqui, manda pra geral, manda para o professor do teu filho, manda para as tuas amigas, manda para os teus amigos, manda para os teus parentes, manda para todo mundo, porque quanto mais adultos conscientes tivermos na sociedade, melhor vai ser para as nossas crianças, tá? Então, muito importante compartilhar esse conteúdo. Bom, ontem nós falamos aqui sobre eu não aguento mais gritar. E eu trouxe para vocês 5 pontos essenciais para a gente começar
a diminuir esse comportamento, porque a verdade é que essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente pode começar a reduzir danos a partir de agora, nesse exato momento. E eu compartilhei 5 pontos importantes aqui com vocês. 5 pontos que foram crenças populares, como elas turvam a maneira como nós olhamos para os nossos filhos e como nós enxergamos e julgamos eles, os nossos próprios gatilhos, então a maneira como eu interpreto o presente com a lente do passado, sobre nossas carências e sobre como muitas vezes responsabilizamos nossos filhos para nos fazerem felizes, sobre o nosso medo de sermos permissivos, quer dizer, a gente até simpatiza com essa coisa de educação positiva, mas no fundo, tem um medo de ser permissivo e permissiva. Eu sei que medo é esse, senti esse mesmo medo e expliquei ontem para vocês um pouco sobre isso, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho aqui porque eu sei que é uma dor muito latente para a maioria das pessoas. E também o 5º ponto, a nossa rigidez, o quão difícil é pra gente se abrir para um diálogo, se abrir para negociação, porque temos medo que a criança vai sair mandando na gente, porque a gente ainda tá ali preso em crença popular, enfim, é uma cama de gato, mas a gente tá desatando esses nós para que a gente se sinta mais seguros nesse que é o papel mais importante das nossas vidas quando a gente tem filhos, né? Educação. E aí hoje a gente vai falar sobre, já tentei de tudo. Ô Maia, eu te assisto aqui no Instagram, tudo que você fala eu já tentei, já testei, já consegui estudar tudo, mas não funciona comigo. Com meu filho não funciona. Maia, você não sabe como que meu filho é. Maia, você não sabe como minha filha reage. Maia, você nunca ouviu os gritos do meu filho. Maia, você nunca ouviu como minha filha fica brava. Você não sabe como que é aqui em casa. Eu já tentei de tudo e comigo não funciona. Comigo é só na base do grito. Eu não quero, não gosto, mas é só na base do grito. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Você já tentou tudo a partir de qual pressuposto? Você já tentou de tudo a partir de qual ponto de partida? De que a criança tem que ser domada? Você partiu de qual start? De qual ponto inicial? De que a criança tem que ser adestrada, domesticada? Porque eu vou te falar uma coisa, você não tentou tudo ainda. Eu pensava igual você, eu falava assim, não, eu estudei pedagogia, eu sou formada na área, eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei sobre isso, eu estudei sobre infância, mas eu não consigo fazer. Só que no meu caso, não sei como que você se sente, mas no meu caso, eu me culpava. Eu falava assim, tem alguma coisa estragada comigo. Porque eu estudei, eu sou pedagoga, e eu tô fazendo só cagada aqui em casa com os meus filhos. Não consigo ter um dia de paz. Ontem eu contei um pouco a história pra vocês. A sensação que eu tinha era que os dias de paz, os dias gostosos, eram uma sorte que eu tinha de ter de vez em quando. O que eu vivia era dias estressantes todos os dias. Um dia atrás do outro. E quando, por acaso, eu tinha um dia bom, eu ficava assim, ai, não acaba esse dia, não acaba esse dia, não acaba esse dia, porque eu sei que amanhã vai ser difícil de tudo de novo. E aí parece que eu tava numa maratona que não tinha fim. E era insustentável. Vocês também se sentem assim? Vocês também estão nesse ponto que eu estive 6 anos atrás? Vocês também se sentem dessa forma? Tipo assim, Maia, quando a gente tem um momento bom, parece que é tipo assim, um raio de luz do céu que veio e me abençoou, porque realmente todos os dias é cansativo, eu não sinto prazer, eu quero fugir, parece que meus filhos estão me demandando o tempo todo, me sinto sufocada, me sinto sem ar. Vocês se sentem assim também? Vocês têm essa sensação? Porque era exatamente isso que eu sentia. E os meus filhos se desentendiam, e meus filhos parecia que era uma implicância que não tinha fim, e eu ficava assim, por que eles não podem parar de brigar uma vez na vida? Por que meu filho não pode fazer o que eu tô pedindo uma vez na vida? Por que minha filha não faz o que eu tô pedindo uma vez na vida? Então eu me sentia muito nesse lugar, como se todo mundo estivesse dificultando as coisas pra mim. Vocês também se sentem dessa forma? Eu tô vendo que muita gente também tá se identificando. Gente, eu vou falar pra vocês que até ontem, eu tava falando agora com a minha equipe, até ontem eu não tinha consciência de quantas pessoas se sentem igual me sentia. Eu acho que eu nunca consegui, talvez, nomear pra vocês com clareza
o que eu sentia de fato, eu nunca consegui escancarar tão claramente para vocês, e por causa disso eu também não recebi esse feedback, mas eu tô vendo assim, o tanto que as pessoas se identificam, o tanto que muitos se sentem desesperados com os próprios filhos. Tipo assim, não tem dúvida de que amamos. Não tem dúvida. Nós amamos nossos filhos. Mas parece que é pesado demais. Parece que é insuportável. Parece que é sempre essa coisa de incansável. Tô sem ar. Tô correndo. E eu leio, e eu faço, e eu coiso, mas parece que nada resolve. É essa sensação de não tenho mais ar para respirar. Era isso que eu sentia, que o caos era o normal, que o brigar era o normal, que era isso. E sabe o que era o pior? Gente, o que mais me matava por dentro era: meus filhos vão crescer e vão me detestar. Meus filhos vão crescer e vão me odiar. Porque eu sou insuportável com eles. Eu só brigo. E isso me dava um desespero tão grande, porque eu não queria essa relação com as minhas crianças. Gente, eu não era isso. Sabe quando você vê que está fazendo errado, mas você não consegue fazer diferente? É isso que vocês também sentem? É isso, um desgaste absurdo. Eu me culpo tanto que chego a achar que não amo. Ai, gente. É desesperador não conseguir dar conta. Dá vontade de sumir, é sufocante. Querer e não ver progresso, vivo esgotada. Nossa, gente. Eu fico emocionada porque eu acho que eu me sinto acolhida em ouvir vocês, e espero que vocês também se sintam acolhidos pelo que eu tô falando. E tudo isso para dizer assim, eu quero muito que você acredite em uma coisa que eu vou falar para você aqui agora. Eu sei que você tá agora no meio de uma tempestade, um turbilhão de emoções, você talvez está se sentindo desesperado, você talvez está olhando assim, falando assim, cara, como eu falei, já tentei de tudo. Eu quero te falar que eu me senti exatamente igual a você. E eu tô percebendo agora o quanto vocês se identificam com isso. E eu quero te falar para você acreditar numa coisa que eu vou te dizer agora. Não é para ser assim. Não é normal. Não é natural. E o que eu quero te proporcionar aqui é a oportunidade de você viver o oposto do que você está vivendo agora. Porque eu hoje vivo o oposto disso. Eu vivo o oposto. Hoje, o que eu vivo são a maioria dias deliciosos com as crianças. Ah, então quer dizer que as crianças não brigam. Ah, quer dizer que as crianças, então, não se opõem de vez em quando. Não... As coisas acontecem, só que a gente não fica preso nesse ciclo. Amores, eu não fico mais presa nesses ciclos. Eu não fico mais tendo dias e dias e dias seguidos nos quais tudo é ruim com as crianças. E não é porque eu sou extraordinária, não é. Não é porque os meus filhos são diferentes, não é. Gente, tá em você, tá em mim. E se eu conseguir, e eu já fiz meu filho chorar de medo de mim, já fiz meu filho fazer xixi na calça com medo de mim. Olha as violências que eu já pratiquei. Eu já vivi isso, esse tipo de situação. E se hoje eu consigo viver dias onde eu tenho prazer em estar com os meus filhos, onde na maioria dos dias eu quero estar próxima deles, eles querem estar próximos de mim, eu alimento eles emocionalmente, eu tenho orgulho do que eu construindo. Amor, você tem isso disponível para viver na tua vida também. E você merece poder viver isso. Os teus filhos merecem te conhecer de verdade. Talvez seus filhos nem te conheçam de verdade ainda. Talvez seus filhos nem saibam quem você é de verdade, porque só conhecem a versão violenta, estressada, cansada de você. E você não é só isso. Você não é só isso. Eu quero te convencer, como alguém que esteve nesse lugar e agora tá vendo outra realidade. Não foi mágica, não foi fácil, mas foi possível. E eu quero te falar que você pode viver isso também. E eu quero muito, muito, muito que você viva isso também. Porque ninguém merece ficar vivendo esse caos o tempo todo. Isso é tão desgastante para nós, para os nossos filhos, para as nossas relações. É um peso insustentável. Ninguém merece ter a maternidade e a paternidade assim. Ninguém merece. E eu quero te falar que
tem um jeito de viver diferente. Eu até me perdi aqui no meu conteúdo, gente. Comecei minhas emoções falaram aqui agora mais forte. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que foi muito, muito importante nesse meu começo de mudança. Eu não sei como que vocês se sentem, inclusive eu adoraria que vocês me confirmassem isso aqui. Vocês têm medo de acolher os filhos de vocês? O que eu quero dizer com isso? Vocês têm receio de acolher as emoções dos filhos e acabar sendo permissivos? Esse é um medo que você tem, um receio que você tem aí na relação com as suas crianças? Tipo assim, mas se eu acolher, será que eu não tô passando a mão na cabeça demais? Será que se eu acolher, eu não tô sendo permissiva? Se eu acolher, será que eu não tô reforçando esse comportamento? Será que eu não tô mimando? Será que vocês têm esse medo? Isso tá aí com vocês? Algumas pessoas dizem que não tenho esse medo, beleza. Mas muitas pessoas têm esse medo. Eu tinha esse medo, gente. Eu ficava assim, tá, mas se eu der colo agora, assim, meu filho acabou de fazer uma birra, eu vou dar colo, aí depois ele vai fazer de novo. Porque não tem esse negócio de reforço positivo, que eu fiz 2 anos de psicologia, estudei isso, condicionamento, né, que vem do behaviorismo. Será que se eu der colo, não vai piorar? Porque daí meu filho vai achar que quando ele se comporta mal, ele ganha colo, né? Então, muitas pessoas têm, mas tem muitas também que não têm. Fico super feliz que tem várias pessoas que não têm, mas eu vou falar agora um pouquinho com quem tem esse medo, tá? Vocês precisam fazer... nós temos que entender essa coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Veja só. Existe o comportamento, que é isso que você tá vendo, certo? Então, o que você tá vendo é o comportamento, que é a birra, o choro, a raiva, o grito, a língua pra fora, jogar o brinquedo. Isso é o que você está vendo, é o que tá na superfície, né? É o que você tá presenciando. Isso aqui é o que tá visível, é o comportamento. Agora, o que eu não sabia e que talvez você não saiba nesse momento é que existe uma diferença gritante entre comportamento e sentimento. E eu precisei entender essa diferença. Calma aí que eu vou te explicar. Enquanto eu achava que quando eu acolho, eu estou acolhendo comportamento, eu ficava com esse medo, tipo, mas eu tô reforçando o mau comportamento, o comportamento desafiador. Tô falando pro meu filho assim, pode fazer birra aqui no meio do supermercado que você vai ganhar colo. Eu pensava isso porque eu ainda não tinha entendido que por trás do comportamento sempre há um sentimento, uma necessidade não atendida. Quando eu entendi isso, aí eu compreendi o que está por trás do acolhimento e para que ele serve. Veja só. Nesse caso, vamos imaginar que a criança está com raiva. E aí a criança tá com raiva. Você tá em casa e a criança tá com muita raiva de você porque você não deu... eu sempre dou esse exemplo. Você não tá deixando ela tomar um iogurte, um danoninho antes do almoço. Gente, exemplo aleatório. Não se apeguem ao detalhe. É só pra ilustrar, tá? Então a criança tá muito brava com você porque você não deixa ela tomar o danoninho. E aí você tem que lidar com a situação. Veja só. A criança está com raiva, a criança está chorando, a criança está gritando com você. Isso é o que você está vendo, é o comportamento. Beleza? Beleza. Mas por que ela está se comportando assim, amor? Por que ela está reagindo assim? Ela não está reagindo assim por causa de você, no sentido de que ela quer te manipular. A criança não é manipulativa. Ela não está agindo assim para te dominar, para te irritar. Não é sobre você. Ela tá agindo assim porque ela está o quê? Aqui, ó. O que tá por trás? Uma intensa frustração para um filhote de humano com cérebro não maduro ainda, que não consegue entender por que cargas d'água
que mamãe não me deixa comer o danoninho que eu adoro. É só isso. É só isso. É simples assim. Por trás, veja, separe comportamento de necessidade, né? Ah, mas tá falando então que eu tenho que dar o danoninho? Não, calma. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu tô deixando bem mastigadinho aqui para ficar bem fácil de entender. Então, o meu ímpeto natural é olhar para o comportamento e não me aprofundar para ver o que tá por trás. Esse que é o nosso problema. Quando a gente fala assim, já tentei de tudo, eu falo assim, tentou não, meu amor. Você acha que tentou de tudo com base nas crenças populares que você ouviu, com base na educação que você recebeu. Mas você não tentou ainda tudo aquilo que a educação positiva propõe. Então, quando você entende que aqui você tem uma criança que tá com raiva e tá batendo o pé no chão e tá gritando com você, mas por trás disso tem apenas um ser humaninho com uma necessidade de por que eu não posso comer uma coisa que eu quero? Por que a mamãe não tá me deixando? Eu quero comer. Se eu quero, eu posso. A criança não tem um raciocínio elaborado como o nosso ainda. Ela não entende, por exemplo, que ela precisa de alimentos nutritivos na hora das refeições. Ela até pode comer uma besteira aqui ou lá, mas na hora da refeição ela precisa se alimentar com saúde. É o arrozinho, é o feijãozinho, é a verdurinha, enfim, né? Mas eu preciso entender o seguinte, meu filho não tem obrigação nenhuma de concordar comigo. Ele não tem que gostar do que eu tô falando. Às vezes a gente fica assim, querendo que o nosso filho nos dê a bênção dele, tipo assim, por favor, filho, concorda comigo, porque a gente quer que seja mais fácil para nós. Mas o que eu não entendo quando eu faço isso é que eu estou podando a liberdade do meu filho ser autêntico. Eu quero um filho robô que fala ok para tudo que eu tô dizendo, ou eu quero um filho que seja autêntico e que mostre sim o que ele tá sentindo? Porque ele vai mostrar para quem, meu amor? Me diz uma coisa, para quem é que ele vai poder mostrar a autenticidade dele, se não com você? Com quem que ele vai poder ser verdadeiro, se não justamente com você? Para quem é que a gente mostra os podres da gente? Para qualquer um no meio da rua? A gente mostra para quem a gente tem confiança. Nosso filho mostra pra gente as facetas mais desafiadoras deles, porque ele acredita que a gente dá conta. Então, veja só. Estou aqui com esse desafio do comportamento e do sentimento. O que eu tenho que fazer, meu amor, é acolher o que ele tá sentindo. Depois que eu acolho o que ele tá sentindo, aí eu lido com o comportamento, se for necessário. O que eu vou fazer aqui então, Maia? Primeira coisa, leve a sério o que teu filho tá sentindo. Ai, mas que exagero, é só um danoninho. Pro teu filho não é um exagero. Ele não tem cérebro maduro ainda, é só um filhote. Nós não temos o direito de julgar o que o nosso filho está sentindo como desnecessário. Não é. Você já passou pela experiência de alguém chegar e falar para você assim, ah, para de frescura, ficar chorando por causa disso? Talvez quando você era criança você já tenha ouvido isso, né? Alguém desmerecendo dos seus sentimentos, falando que você não tinha que estar se sentindo assim. Ai, que fraqueza, ai, que bobeira. É gostoso alguém falar isso para você? É agradável alguém chegar e desmerecer o que você está sentindo? Se você já viveu isso e você viu quão doloroso é, então saiba que teu filho se sente exatamente assim quando nós desmerecemos o que eles estão sentindo. Não façamos isso. Leve a sério o que ele está sentindo, porque dentro do mundinho dele, com o cérebrozinho imaturo que ele tem ainda, com as poucas habilidades emocionais que ele tem ainda, é isso que ele está sentindo. Quem somos nós para chegar e falar que não é necessário? Não é necessário para quem? Para mim, mas para o meu filho é. Então, olha a primeira declaração de amor que eu dou para o meu filho, quando eu levo a sério o que ele está sentindo. O que eu estou comunicando para ele? Amor, seja qual for o motivo da tua frustração, eu estou aqui do teu lado. Olha só como muda o nosso pensamento. Peraí, não estou reforçando o comportamento, eu estou comunicando para ele, ao acolher o que ele está sentindo, que ele pode contar comigo pro que der e vier. Seja danoninho, seja algum erro que ele cometa, seja uma dificuldade na escola, ele vai aprender que ele pode contar comigo.
E aí eu vou acolher essa criança, então, que tá aqui na minha frente desesperada porque ela quer um danoninho. Eu não vou ficar discutindo. Veja só. Você não tá na frente de um juiz, não, amor. Você não está diante de um juiz para ter que provar por A mais B os motivos pelos quais você não tem que dar um danoninho antes do almoço. Não é sobre isso. Você não precisa convencer o teu filho. Você não precisa colocar ele do teu lado. Ele tem a liberdade de discordar de você. E nesse momento você vai levar a sério o que ele tá sentindo, amor. Você tá tão chateado porque você queria tanto esse danoninho. Meu, você queria muito danoninho, você tá bravo porque a mamãe não tá deixando você tomar o danoninho. Ai, eu te entendo, amor. Eu te entendo, meu amor. E é assim, é com esse acolhimento. Você não precisa imitar minhas palavras. Não é sobre, eu não quero que você seja obediente. Não quero que você seja obediente a mim. Não quero que você imite e fale igual a mim. Você vai falar do teu jeitinho. O que importa é que o teu filho saiba que mamãe me entende. O que vai começar a acontecer quando você realmente acolher o teu filho com total aceitação? O teu filho não vai precisar ficar gritando tão alto. Não vai precisar ficar gritando por tanto tempo. Não vai precisar ficar chorando interminavelmente. O teu filho vai ter menos explosões emocionais. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando nós acolhemos os nossos filhos assim e realmente levamos a sério como eles estão se sentindo, o que acontece aqui? Eu não preciso gritar tanto, nem tão alto, nem por tanto tempo, porque a mamãe já logo vem para me ajudar. Porque a mamãe logo vem para me acolher. Porque papai vem e me compreende. Percebe? Nossos filhos tendem a gritar muito tempo, gritar muito alto, gritar muitas vezes, porque a verdade é que nós não estamos totalmente entregues nessa relação. Porque nós temos ali um monte de muros entre nós e os nossos filhos. Falei sobre isso ontem. Se você não assistiu, digita a gravação aqui para você assistir o que eu falei ontem sobre o que nos impede de a gente se conectar com os nossos filhos. Coloca aqui gravação. Então, nós precisamos começar a perceber aqui. Agora vem um segundo ponto. No fundo, estamos cheios de julgamentos em relação àquilo que os nossos filhos manifestam. Então, e assim, eu não quero que você escute isso de um lugar de julgamento, porque eu também tenho os meus julgamentos em relação aos meus filhos. Mas talvez existe aqui dentro de você uma vozinha que fala assim: ai, mas bem que ele podia parar de ficar chorando assim. Nossa, mas como ele parece manhoso. Nossa, mas eu tô tão cansada. Ele não viu o quanto eu me esforço para ser boa mãe? Eu não quero saber qual que é o julgamento que aparece para você. O que eu quero é que você se conscientize. Porque esse julgamentozinho que fica aqui falando é um muro que te impede de você realmente acolher o teu filho. É isso que está fazendo com que o teu filho esteja o tempo todo tão alterado assim. E não é porque você não é uma boa pessoa, não é por causa disso. É porque a gente não foi ensinado. Amor, eu estudei pedagogia, eu não sabia disso. Eu aprendi através da educação positiva. Então não é porque você não é boa pessoa, é porque você não tinha acesso a essa informação. Uma vez que eu consigo realmente acolher o sentimento, o que eu posso falar para essa minha criança, amorzinho? Uma vez que ela se acalmou de novo, né? Uma vez que ela se regulou de novo. E talvez não é nem naquele momento, talvez em outro momento, né? Você pode chegar e falar assim: amor, quando você ficar com raiva, você pode falar: mamãe, tô muito bravo com você, porque eu quero comer tal coisa. Claro que depende da idade da criança. Criança de 2 anos não vai conseguir, 3 anos também não, 4. Eu acho que dependendo do que a gente já construiu, a partir dos 6 pode começar. Dependendo do que a gente já fez antes, tá? Porque se a gente nunca colheu antes, não adianta achar que a partir de hoje nosso filho vai conseguir nomear tudo o que ele sente. Não, né? Então, assim, mas você pode começar a trazer para ele outras formas de comunicar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em casa aconteceu isso, né? Uma das minhas crianças estava muito brava, muito irada com alguma coisa. Acho que fui até eu
que dei motivo, assim, eu não sei se era... tava na hora de sair, minha criança não tinha trocado a roupa que tinha falado que ia trocar, então tava atrasando todo mundo. E aí eu comecei a ficar irritada com a minha criança, e a minha criança ficou brava assim, você não pode me apressar assim. Na verdade, não. Eu já tô pulando as etapas. Na verdade, minha criança ficou brava e saiu batendo pé e queria bater porta e tava toda alterada. E aí eu comecei a perceber que eu estava realmente atropelando muito a minha criança. E aí eu cheguei e falei assim, amor, não tá legal do jeito que a gente tá agora. E eu não quero te atropelar assim. Mas eu também não sei exatamente como você tá se sentindo, o que tá acontecendo. Você pode me explicar o que tá acontecendo? E aí minha criança falou, você tá me acelerando muito, você não pode falar assim comigo. E aí agora vocês vão perceber a diferença de acolhimento, do sentimento e do comportamento. Olha só, o que eu falei pra minha criança? Eu falei assim, amor, você tem razão. Não é legal quando eu venho pra cima de você e vou te atropelando e vou repetindo a mesma coisa 1000 vezes. Eu sei que eu tenho esse defeito de quando eu fico irritada com o horário, eu vou falando a mesma coisa 1000 vezes e isso não é legal da minha parte. Me desculpa por isso. E o que eu quero te falar é, quando a gente demora pra vestir essa roupa, a gente acaba atrapalhando todo o nosso planejamento do passeio. E eu quero te ajudar, da próxima vez eu vou te lembrar com mais antecedência. E quando você sentir que a mamãe tá te atropelando assim, você pode chegar e falar, mamãe, você tá me atropelando. Só de você falar isso, amor, eu já vou saber o que eu preciso mudar. Então veja só, eu acolhi o que minha criança tava sentindo. Eu acolhi a injustiça que ela sentiu, a raiva que ela sentiu com a minha reação. Eu acolhi e validei, amor. Eu super entendo. É muito ruim mesmo quando alguém vai falando com a gente dessa forma. Não é legal. Ó, validei o que ela tá sentindo. E ao mesmo tempo, dei pra ela uma sugestão de como ela pode se comportar da próxima vez. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que minha criança estaria disposta a escutar essa sugestão se eu tivesse gritado com ela, se eu tivesse mandado nela, se eu tivesse falado de cima para baixo nela, se eu tivesse esperando que ela apenas me obedecesse e pronto? Você acha que ela estaria aberta para ouvir sobre como melhorar o comportamento se eu tivesse destratado ela antes e falado, vai tu trocar essa roupa logo e para de encher o saco? Você acha que ela estaria aberta a mudar o comportamento? Pois eu vou trazer para vocês aqui e repetir algo que eu já falei ontem. A gente melhora a educação dos nossos filhos não é através de rigidez, nem através de autoritarismo. O nosso filho só vai estar aberto a mudar o comportamento. E quando eu falo mudar o comportamento, é melhorar, né, assim, de dentro para fora, se existir confiança na relação. Você vai conseguir construir confiança com autoritarismo? Mandando? Desmanda e manda e manda e gritando e castigando? Nunca. Nunca. Por isso que eu vivo falando. Educação positiva para mudar os adultos. E aí as crianças mudarão como uma consequência de adultos melhores que elas terão. Gente, as crianças mudarão a partir de adultos melhores que as tratarão com mais dignidade. Então é isso. É um passinho de cada vez. E veja, uma coisa que você que tá me assistindo precisa ter consciência. Amores, eu tô falando aqui com quem? Com quem tá cansado de gritar, com quem tá exausto, parece que já tentou de tudo e não deu certo. Eu tô falando com essas pessoas. Vocês precisam saber de uma coisa muito, muito importante. Eu sei que a gente fica desesperado, querendo que as coisas mudem para ontem, mas isso também não vai acontecer. Eu te falo por experiência própria, eu te falo acompanhando mais de 7.000 famílias que já estudaram comigo no Criando Relações Respeitosas, o curso. A mudança não vai acontecer da noite para o dia. E essa é uma coisa que você precisa internalizar e aceitar. Você vai começar a mudar a partir de agora, conforme você tá vendo esses conteúdos, as coisas vão entrando na cabeça e fazendo sentido, mas você vai precisar exercer compaixão consigo mesmo e consigo mesma. Mas o bom é que o que a educação positiva propõe
não é perfeição. É redução de danos. Então, olha só, veja aqui. A cada vez que você dá conta de acolher o teu filho ao invés de dar uma bronca, redução de danos. A cada vez que você consegue se controlar e não explode, redução de danos. Não corra atrás de gabarito. Eu tenho que dar conta 100 vezes de acolher e nunca mais gritar. Não corre atrás de gabarito, de perfeccionismo. Essa vaga aí, amorzinho, não tá disponível. O que você vai começar a se comprometer é com redução de danos. A cada acolhimento que você dá, reduzir os danos. A cada vez que você explode menos, redução de danos. E a cada vez que você erra, você pede desculpa, redução de danos. Deixa eu trazer mais exemplos aqui para vocês. É que agora as minhas crianças já estão um pouco maiores, né? Com 8 e 6 anos. E a gente tá num lugar, assim, onde as coisas fluem. Então, assim, eu preciso que as crianças desliguem a televisão. Eu não preciso, não é sofrido. Eles desligam. Tá bom, mãe, desligam. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, primeiro, é possível você vivenciar essa fluidez. E mesmo quando vocês tiverem desavenças, como você vai estar focada na conexão e não na submissão dessa criança, você vai conseguir construir esse diálogo. Você vai conseguir construir essa ponte com a tua criança, mesmo quando houver discordâncias. Então vamos imaginar aqui uma outra cena que os meus filhos estavam se desentendendo, né? Por exemplo, quando há algum tempinho atrás, meus filhos voltaram a jogar muito Uno. Sabe aquele jogo de cartas, Uno? Aqui é muito de fase, né? A gente tem umas fases que a gente joga muito um jogo, aí daí cansa, aí daí vai jogar outro, enfim, né? E por aí vai. Mas agora estamos na fase do Uno. E aí, meu filho mais velho estava começando a fazer uns comentáriozinhos assim. Ai, Nina, tá pronta pra jogar e pra perder? Nina, é muito chato jogar com você sempre perde. Então estavam vindo uns comentáriozinhos assim, né? E aí, veja, o que a educação tradicional diz? Tem que cancelar, tem que parar com esse comportamento agora, isso é muito errado, você tem que mandar parar e tem que ser autoridade. Então, na educação tradicional, eu não olharia para as dinâmicas entre as linhas e apenas falar assim, para de falar desse jeito, menino, que coisa feia, e pronto. Eu mandaria para que esse comportamento parasse. Mas não é assim que a gente trabalha em educação positiva. A educação positiva é assim. Eu estou observando esse comportamento. Mas eu não quero humilhar o meu filho. Eu não quero destratar o meu filho que tá tendo esse comportamento. Quer dizer, porque é desrespeitoso. Você tá no jogo e você fala com uma criança mais nova que é tão ruim jogar com você porque você sempre perde. É muito desrespeitoso, certo? Mas eu não quero humilhar meu filho por ele estar tratando minha filha assim. Eu não quero desmerecer, eu não quero estraçalhar ele pra tipo assim, agora ele vai ver como que é ruim quando a gente fala assim com alguém que é mais novo que a gente. Agora ele vai sentir na pele. Não é isso que eu quero construir com meu filho. Não é por ali. Então eu falei pra ele assim, filho, em outro momento, sem estar na frente da minha filha, eu falei, amor, eu preciso te falar que eu não acho respeitoso esse tipo de comentário assim, que você vem falando na hora de brincar com a Nina, quando tá jogando Uno. Sabe quando às vezes você fala assim, é tão chato jogar com você porque você sempre perde? Como é que você se sentiria? Eu vou te falar como que eu me sentiria. Eu não sentiria vontade de brincar mais com alguém que tá sempre falando que eu sou ruim. Eu não sentiria vontade de estar perto de alguém que sempre me tratasse assim. E filho, eu não tô te falando isso pra você se sentir péssimo. Eu entendo que pra você era uma brincadeira. E o que eu tô te explicando aqui é que ela não sente isso como uma brincadeira. Pra você pode ser uma piada e ela não tá sentindo como uma piada. Olha como ela fica frustrada. Você percebe como ela fica de cara fechada quando você fala assim com ela? Então, vejam, eu poderia apenas mandar parar, mas eu estaria construindo conexão assim?
Eu estaria realmente ensinando sobre respeitar o outro ao mandar meu filho parar e pronto? Ou descontar nele para ele ver, para sentir na pele o tanto que é ruim? Então, é sobre isso. Você cria um ambiente seguro. Você tem que ter construído uma relação de confiança, porque senão teu filho nem vai te escutar. Meu filho só deu conta de me ouvir porque existe muita confiança entre nós. E eu precisei construir isso. E para construir essa confiança, eu precisei me desconstruir. E ainda estou me desconstruindo, porque pode ter certeza que até hoje eu estou no trabalho de redução de danos. E esse trabalho para mim vai durar o resto da vida, meus amores. Porque o meu filho não teve uma mãe amorosa nem respeitosa no início da vida dele. O meu filho não tinha uma mãe amorosa, calorosa, uma mãe que acolhesse choro. Eu fazia questão de distrair meu filho quando ele chorasse, porque eu não dava conta de ver o choro dele. Quantas vezes eu gritei com a minha filha por ela estar chorando? Eu não aguento mais! Quantas vezes? Amores, eu tô ainda na desconstrução aqui na redução de danos, mas eu tenho convicção e eu sei o quanto eu já evoluí e eu celebro isso e eu quero que você chegue nesse lugar para poder celebrar também. E aí, uma vez que eu expliquei para o meu filho, isso significa então que ele nunca mais falou assim? Não. De vez em quando ainda vem. E aí eu olho para ele e falo assim, amorzinho, só para te lembrar sobre esse tipo de frase. Aí ele, ai, tá bom, mamãe. É essa relação que eu quero construir com as minhas crianças. Não é uma relação na qual eles tenham medo de mim. É uma relação na qual eles confiem em mim. Que eles saibam que quando eu chegar e falar sobre alguma coisa de comportamento, não vai ser para humilhá-los. Não vai ser para rebaixá-los, para envergonhá-los. Não é isso que eu quero que eles sintam. Eu quero que eles se sintam seguros e que o meu interesse é que todos se sintam amados aqui. E se eu vejo um dos meus filhos atropelando o limite da minha outra criança, eu vou ter que proteger, eu vou ter que interferir, mas com amorosidade. Porque o que eu fazia antes, gente, quando eu via meu filho, quando ele era mais novo, fazer algo com minha filha, eu reagia de um lugar assim, eu vou vingar a minha filha. Olha só, eu atacava o meu filho. Porque de alguma forma eu me projetava na minha própria menina. E aí assim, você vai ver então, você pode falar assim com sua irmã, você pode tratá-la assim. E aí eu queria vingar a minha filha. Olha como meu filho deve ter sofrido na minha mão, gente, com as minhas violências. Quantas vezes eu via um comportamento e não conseguia falar com dignidade e atropelava os meus filhos. E eu pensava assim também, agora eles vão ver como que eu tô me sentindo, olha o que eles estão me fazendo passar. Filhotes, eles são filhotes e eu tô falando que eles estão me fazendo passar por coisa. Gente, eles não tem nem como. É tudo gatilho meu, é tudo trauma meu. E aí a gente projeta nos nossos filhos e eles crescem se sentindo um cocô. Nunca sou bom o suficiente para mamãe. Nunca sou boa o suficiente para mamãe e para papai. Quantos de nós não nos sentimos assim? Nunca sou boa para tal coisa, nunca sou boa para isso, nunca é suficiente. Você acha que você nasceu assim? Você não nasceu assim não, meu amor. Você ouviu isso, te passaram isso. Você acha que você não é suficiente porque te ensinaram isso. E a gente pode acabar fazendo isso com os nossos filhos no nosso dia a dia. Quando a gente distrata eles por eles terem errado. Nossos filhos não merecem ser distratados pelos erros que eles cometem, pelos deslizes que eles cometem. Eles merecem continuar sendo tratados com dignidade, com amorosidade, com respeito. Por quê? Porque é muito fácil e conveniente tratar nossos filhos bem apenas quando eles são bonzinhos. É muito fácil a gente amar nosso filho quando ele tá legal, quando ele tá bonzinho, quando ele tá ali colaborativo. É muito fácil. E muito conveniente. Mas é esse amor que eu quero passar pros meus filhos? Onde eu amo apenas quando me serve bem? Quando me é prático? Quando me é conveniente?
Tem uma história que eu vou contar pra vocês, nem tava aqui no meu script, mas eu vou trazer pra vocês, porque sempre tem gente nova chegando, e essa história foi uma das primeiras que eu li, que me fez chorar, quando eu percebi o quão condicional era meu amor pelos meus filhos. Condicional no sentido assim, que eu só conseguia sentir amor por eles quando eles estavam facinhos pra mim. Eu vou te contar a história do Sir Gawain e a Dama Abominável. Era uma vez o rei Arthur. E o rei Arthur estava diante de um grande rei inimigo que estava prestes a entrar em guerra contra ele. E esse grande rei falou para o rei Arthur assim: se você conseguir descobrir a charada, descobrir a resposta para essa charada que eu vou te falar, eu abro mão, vou recuar e não entramos em guerra. E aí esse grande rei disse a charada para o rei Arthur. E o rei Arthur ouviu essa charada e ficou desesperado porque ele não fazia ideia de qual era a resposta. E aí ele tinha uma semana para descobrir, ele cavalgou por todo o reino para tentar encontrar a resposta. E no dia da resposta, ele ainda não tinha a solução. E ele estava a caminho para encontrar esse rei inimigo. E no caminho ele encontrou a Dama Abominável. Era a mulher mais assustadora e horripilante que ele já tinha visto na vida dele. Ela estava ali sentada no bosque. E ela olhou para ele e falou assim: eu sei a resposta para sua charada. E o rei Arthur pensou assim: ai, que sorte! Vou poder trazer essa resposta então para o meu inimigo e a gente vai impedir uma guerra. Aí ela disse assim: mas eu só te dou essa resposta se em troca você me der um dos teus cavaleiros em casamento. E o rei Arthur ficou assim, assombrado com isso, porque ele não conseguia imaginar dar um cavaleiro dele para casar com essa mulher assustadora, abominável, de aparência horripilante. E aí ele foi e conversou com os cavaleiros dele, e o Sir Gawain, um de seus cavaleiros mais fiéis, disse: pode deixar, rei Arthur, eu caso com ela. Eu caso com ela para que a gente salve o reino. E assim, a Dama Abominável deu a resposta para o rei Arthur. Foram lá todos dar a resposta para o rei inimigo. A guerra foi evitada. Voltaram para o castelo, já para comemorar as núpcias de Sir Gawain e a Dama Abominável. Celebraram o casamento. E aí foram então o Sir Gawain e a Dama Abominável para o quarto do Sir Gawain. E lá no quarto, o Sir Gawain dá um beijo na boca da Dama Abominável. E naquele momento, uma magia acontece e a Dama Abominável se transforma na mais linda mulher que ele já tinha visto na frente dele. Ele falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Você não era assim. O que aconteceu? E aí a Dama, não mais abominável, disse para ele assim: você acabou de quebrar parte da maldição. Eu fui amaldiçoada para ser abominável e assustadora. E com esse beijo, você quebrou parte dessa maldição. Agora, o que você vai ter que escolher é o seguinte: você quer que eu seja linda assim, de dia, para que todos me vejam assim, para que a corte toda veja quão linda é a tua mulher, e aí eu fico abominável e assustadora à noite apenas para você? Ou você prefere que eu seja abominável e assustadora para todas as pessoas da corte, mas linda à noite só com você? Você vai ter que escolher qual desses dois eu serei. E aí o Sir Gawain fala para ela assim: eu não posso escolher isso. Eu não posso escolher por você como que você vai ser, quem você vai ser. Não cabe a mim. Só você pode saber o que é melhor para você. E aí, nesse momento, com essas palavras, a Dama Abominável tem ali um feixe de luz que passa por ela. E ela fala assim: você acabou de quebrar a maldição por completo, porque você me disse que está disposto a ficar comigo e estar do meu lado, independentemente de como eu estiver. Você não me rejeitou na minha feiura, e você não me rejeitou
da forma como eu estava assustadora, você estava disposto a estar comigo, independentemente de como eu estivesse. E eu li essa história em um livro que falava sobre educação positiva, e aí o autor vai escrevendo assim: os nossos filhos às vezes são assustadores. Os nossos filhos às vezes são o que as pessoas julgarão como abomináveis. E nós? Como estamos dispostos a amar nossos filhos? Nós queremos que eles sejam lindos, maravilhosos para impressionar os outros? O que nós projetamos os nossos filhos? Queremos amá-los condicionalmente apenas quando eles estão maravilhosos e admirá-los apenas quando eles estão perfeitos? Ou estaremos dispostos a amá-los também nas horas difíceis, escuras, onde eles estarão assustadores, onde eles estarão difíceis? Qual é o amor que a gente escolhe ter para os nossos filhos? É o amor condicional, apenas quando eles estão bonzinhos? Ou incondicional, na qual a gente abraça os nossos filhos por completo? E com isso, eu quero finalizar com uma pergunta muito importante para te fazer. Você sente que você foi amado, amada incondicionalmente quando você era criança? Você sente que você era apreciada em todos os momentos? Ou apenas quando você era boazinha, quando você tirava nota boa, quando você era uma boa irmã, quando você era limpinha, quando você estava arrumadinha, quando você não se sujava, quando você sabia ler muito bem, quando você dava bom dia para todo mundo? Ou você também era apreciada e apreciado quando você chorava, quando você dava uma birra, quando você estava triste, quando você estava com medo, quando você estava com raiva? Você já sabe a sensação de não ser amada totalmente, de não ser amada totalmente. Você já sabe, você já sabe. Que os nossos filhos tenham certeza do nosso amor por eles. Portanto, não tenha medo de acolher os teus filhos. Lembra do que eu te mostrei aqui hoje. Comportamento, sentimento, conecta com isso. E aí o teu filho vai aprender que quando ele não tá bem, ele tem com quem contar. E ele vai começar a confiar mais em você. E você vai estar alimentando essa conexão. E com essa conexão alimentada, as coisas vão fluir mais. E é essa luz no fim do túnel que eu tenho para te dar hoje. Para você que tá com a sensação de que você já tentou de tudo, que só funciona no grito, que tudo é super cansativo, que tudo é caos, que os dias bons são uma exceção, são uma sorte. Não. Se você caminhar pelo caminho da conexão, que foi o caminho que eu percorri, que eu escolhi percorrer 6 anos atrás, às duras penas, porque não foi fácil fazer essa mudança, mas o bom é que eu tô aqui com você para fazer essa mudança acontecer. Eu estou aqui do teu ladinho para que essa mudança aconteça, para que você dure menos tempo para essa transformação acontecer, porque para mim levou muito tempo, até porque não tinha muita estrutura ainda na educação positiva, não tinha muito curso tão aprofundado assim, por exemplo, igual agora o meu tem o CRR, o Criando Relações Respeitosas, que é estruturado justamente para conseguir criar relações respeitosas, criar relações conectadas. Você não está sozinho, não está sozinho nesse caminho. Eu sei como você se sente. E eu quero que você consiga viver aquilo que eu vivo hoje. E eu olho com muito carinho e muita compaixão para a Maia que eu já fui. Para a Maia, mãe, que era desrespeitosa, que era violenta, que era vingativa, que era ríspida. Eu acolho essa mãe e vejo a evolução que aconteceu em mim. Eu quero que você viva essa evolução também. Não tenha medo de acolher os teus filhos. Não tenha medo, porque você não vai estar reforçando o mau comportamento, comportamento desafiador, enfim. Você não vai estar passando mão na cabeça. Você vai estar mostrando para ele que ele pode contar com você. E quanto mais a tua criança souber que ela pode contar com você, menos ela vai precisar gritar, menos ela precisa ficar chorando, menos ela precisa ficar chamando a tua atenção, porque ela sabe que ela já tem a tua atenção. Se alguma coisa que eu falei aqui hoje fez sentido para você, eu vou te pedir para você espalhar. Tira um print aqui
dessa live, coloca nos seus stories, sabe por quê? Porque talvez você tenha amigos e amigas que se sentem desesperados, que se sentem sem uma luz, que se sentem cansados, que sentem que só funciona no grito, que talvez nunca te contaram, mas eles talvez precisem ouvir isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Talvez essas pessoas que você imagina que dão conta de tudo, na verdade estão quebradas por dentro, estão exaustas e também acham que dias bons são uma exceção. Não é. Dá para todo mundo viver o oposto disso, onde a maioria dos dias são deliciosos na presença dos nossos filhos. Então, compartilha, por favor. E se você não assistiu a aula de ontem, digita gravação aqui nos comentários, digita gravação para você assistir a gravação de ontem. Assista essa aula aqui de novo para internalizar tudo, para tudo entrar dentro da sua cabeça, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito e realmente começar a viver a transformação. Amanhã nós temos mais uma aula com a grande pergunta: será que ainda dá tempo? Beleza, Maia, mas meu filho já tem 5 anos, meu filho já tem 10 anos, meu filho já tem 15 anos. Será que ainda dá tempo? Será que a educação positiva dá para mim? Será que ainda é possível? Amanhã eu quero trazer essa resposta para você de uma forma também muito prática, tá? Então participem amanhã, 9 horas da manhã, horário de Brasília. O que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? As aulas ficam disponíveis apenas até domingo, tá? Então vocês precisam se organizar para conseguirem assistir a gravação dessas aulas todas, somente até domingo dessa semana que vai ficar disponível, tá bom? Digita aqui gravação aqui nos comentários para você receber o link. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui hoje. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu vi que vocês gostaram do conteúdo. Obrigada pela participação, pela companhia de vocês. Um grande beijo. Estamos juntos. Tô aqui segurando a mão de vocês. Amanhã tem mais. Se cuidem. Tchau, amores.